Lucas capítulo 7, versículo de número 37, a parte A, que diz: E eis que uma mulher da cidade. Você que pode, tome seu assento, glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor Jesus. Querida igreja, nós estamos diante de um texto e eu tenho por certo que aqueles que amam a palavra do Senhor certamente já tiveram a oportunidade de meditar nesse texto. Mas é interessante nós observarmos que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, ele possui alguns aspectos que eu particularmente considero bastante relevante, principalmente no que diz respeito à abordagem que o evangelista Lucas faz a respeito da forma como Jesus lidava com os marginalizados e com aqueles que viviam à margem da sociedade judaica da sua época. Se você ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, você vai observar que frequentemente Lucas ele faz menção à forma como Jesus tratava pecadores, os doentes, até mesmo os enfermos que vinham até ele e os estrangeiros. A abordagem que o evangelista Lucas faz a respeito do tratamento que Jesus dá a estas pessoas revela claramente a beleza e a magnitude da graça de Deus. Graça essa que é estendida a todos, independentemente da sua condição social, espiritual e moral. O versículo que fizemos menção nesta tarde, no capítulo 7, versículo de número 37, é prova viva disso. É prova de como a graça de Deus, ela alcança a todos indistintamente. Se os irmãos observarem, o evangelista Lucas começa a narrativa do texto fazendo menção a um convite que Jesus recebe para ir a um banquete na casa de um fariseu. Se você ler os versículos subsequentes, você passa a identificar no texto quem é esse fariseu. O nome dele é Simão. E é bem verdade, querida igreja, que o nome Simão é um nome muito comum na Bíblia Sagrada. Você lê o Novo Testamento e você percebe os evangelistas fazer menção a Simão Cirineu, a Simão Pedro, a Simão Zelote. Mas aqui no capítulo de número 7, o Simão em questão é Simão o fariseu. Ele é alguém que faz parte de um dos grupos religiosos mais influentes do judaísmo na época em que Jesus exerceu seu ministério terreno. E falando a respeito dos fariseus, eles eram extremamente conhecidos por causa do exímio conhecimento que ele tinha a respeito da Torá, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Como também detinha um conhecimento vasto a respeito de toda a tradição oral do judaísmo. De modo que falar a respeito dos fariseus é falar a respeito de alguém que conhece a palavra do Senhor. É falar de alguém que detinha tanto conhecimento que eles eram conhecidos como intérpretes oficiais da lei de Deus. Todavia, o conhecimento que eles detinham à luz das escrituras sagradas não pode ser caracterizado como a espiritualidade genuína. E antes que você me pergunte o motivo, a razão, a circunstância pelo qual os fariseus, mesmo detendo tanto conhecimento a respeito da lei de Deus, a respeito da lei de Moisés, eu posso lhe assegurar à luz da Bíblia e à luz do texto, que a espiritualidade de uma pessoa, ela não vem mediante
ao conhecimento que ela tem da Bíblia Sagrada. Você pode ler o texto e se embasar no capítulo de número 7, e você percebe claramente que a espiritualidade de uma pessoa, ela é evidenciada a partir do momento que ela passa a praticar o conhecimento que ela tem. De modo que ao fazer a leitura do capítulo de número 7 e nos depararmos, meus irmãos, com a narrativa, cujo texto fala-nos a respeito de uma mulher pecadora, eu passo a entender claramente que de nada adianta termos um vasto conhecimento a respeito da palavra de Deus, se nós não praticarmos esta palavra. E para que os irmãos venham comigo na minha linha de raciocínio, lembro-me agora daquele texto que Mateus escreve no capítulo 7, se não me falha a memória, quando Jesus termina de ministrar um poderoso ensinamento, e o evangelista Mateus escreve dizendo que as multidões diziam a respeito dele, maravilhados com tamanha doutrina que ele ensinava. E no versículo 29 está escrito: porque ele ensinava diferente dos escribas, que também detinham conhecimento a respeito da lei de Deus. O que é que o texto está dizendo? Quando a multidão fica maravilhada ao ouvir Jesus ministrar um ensinamento, e eles comparam o ensinamento que Jesus ministra ao ensinamento que é ministrado pelos escribas, é porque Jesus vivia aquilo que ele pregava. Então, quando você vem para Lucas no capítulo de número 7, e você percebe o comportamento de alguém que é conhecido na cidade, que é conhecido no judaísmo, um homem que é extremamente importante dentro da comunidade judaica a qual ele pertence, mas o conhecimento que ele tem não gera empatia, não gera sensibilidade, e me permita dizer, o conhecimento que ele tem a respeito da lei de Deus o coloca em um patamar de legalismo religioso. E falar de legalismo religioso, quando você coloca a lei acima da necessidade do homem. Observe que o evangelista Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 37 e em diante, ele diz que Jesus vai à casa de Simão, de um fariseu. Você lê o capítulo 11, você lê o capítulo 14, e você vê Jesus presente na casa de um fariseu. A pergunta que devemos nos fazer, e de fato espero que você se faça: como é que Jesus, conhecendo os fariseus, conhecendo a forma que ele tratava e como ele interpretava a lei de Moisés, e do jugo pesado que ele colocava em cima das pessoas, como é que Jesus vai à casa de um fariseu? Eu confesso para os pastores aqui presentes que durante muito tempo eu me fiz essa pergunta: como é que Jesus, conhecendo, pastor Brendo, o comportamento, a ideologia dos fariseus, como é que Jesus vai à casa dele, mesmo sabendo quem ele é, mesmo sabendo da oposição que os fariseus faziam com relação ao ministério de Jesus? Sabe quando eu passei a ter um entendimento, uma clareza a respeito desse texto? Quando Deus falou comigo dizendo: Manuela, tem lugares que você vai, que não é por causa de quem te convida, mas por causa do propósito que você carrega. Eu vou repetir isso aqui, e se você entender, já pode mandar glória para quem merece glória, porque Jesus conhece fariseu, Jesus lida com fariseu constantemente, e sabe por quê? Ele não se recusa a ir à casa de um fariseu, porque o propósito é maior. E qual é o propósito, Manuela? Ele escreve no capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu João, dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca, vou repetir, é que eu não perca nenhum daqueles
aqueles que o Pai me deu. Eu queria que você olhasse com muito carinho para pelo menos uma pessoa nesta tarde, com muito carinho e com muito respeito. E se isso não for ferir a tua liberdade de culto, se não for causar nenhum tipo de constrangimento, olhe para pelo menos uma pessoa e diga: não deixe de ir a determinados lugares por causa de fariseu. Vá e cumpra o propósito que Deus tem. Repara, Súria. Estou sentindo graça, Pedro. Remante, cominasse. Eu vou dizer de novo: não deixe de ir a determinados lugares por causa de fariseu. Vá e cumpra o propósito que Deus te designou. Dá para você mandar glória? Dá para você misturar o glória com aleluia? E eu já vou mandar um recado aqui, porque sempre tem alguém dizendo: não vou lá, não visito lá, não congrego lá. Por quê? Tem muita gente falsa, tem muito fariseu, tem muito hipócrita. Eu tenho um recado para você, pode vir, sempre cabe mais um. Olha ele, chama ele aí, chama ele. Se eu subir, você sobe, tá bom? Eu tenho um recado aqui, irmãos. Eu não prego para agradar ninguém, irmãos. Eu sou desse jeito aqui, dentro e fora eu sou isso aqui. O recado está dado, venha, sempre cabe mais um. Porque está escrito na rede de Jesus: vinha todo tipo de peixe. Significa dizer que aqui dentro tem de todo tipo de gente. Tem gente boa, tem gente mais ou menos, tem gente que Jesus está tratando. Mas uma coisa eu asseguro: pode ter fariseu dentro da casa, mas ainda tem Jesus. E se tem Jesus, pode vir, vem. Eu vou deixar você reparar, eu vou deixar você mandar glória para quem merece. Ei, eu combinasse. Tem Jesus, tem Jesus. Pode ter fariseu, pode ter falso, mas ainda tem Jesus. Olha ele aí, olha ele aí. Tem Jesus. Entende por que Jesus vai? Não é por causa de quem convida, é por causa do propósito que ele carrega. E eu demorei a entender isso, irmão. Estou na itinerância há 17 anos, eu demorei a entender isso. Que não é por causa de quem convida, é por causa do propósito que a gente carrega. E o propósito fará você ir mesmo sem querer. Então vá. Balance alguém, balance. Eu sei que às vezes isso é cansativo, mas eu sou pedagogo e como pedagogo eu lhe asseguro, isso é didático. Balance alguém, ou coloque a mão com muito respeito e diga: não deixe de ir a lugares que o céu te envia por causa de ninguém. É o propósito que te move, é para a séria, é o propósito que te movimenta, é o propósito que faz você ir, você voltar, é o propósito, é por causa do propósito. Jesus vai à casa do fariseu. Ele vai à casa do fariseu. Só que tem um detalhe. O evangelista Lucas diz que ele, ao entrar à casa do fariseu, ele toma lugar à mesa. E talvez ao ler o texto você pense que por iniciativa própria Jesus entra na casa e ele vai sentar onde quer. Se você entende um pouco de costume judaico, você sabe perfeitamente. Principalmente no período do primeiro século da igreja primitiva, havia esse costume. E é claro que com o passar do tempo isso foi se perdendo. Mas no período aqui em que o texto foi escrito, havia
havia esse costume em que um convidado de honra, ele se assentava do lado direito do anfitrião, ou seja, do lado direito do dono da casa. Guarde isso, porque no final da mensagem eu preciso que você lembre disso. Então, quando o texto diz que Jesus entra e toma lugar à mesa, não é quando você chega em um restaurante que você escolhe a mesa, você puxa a cadeira e você senta, porque você escolheu sentar naquele lugar. Jesus é um convidado de honra. Então Simão, o fariseu, vai assentar Jesus do lado direito. É um lugar de honra. É um lugar que fala de reconhecimento. É um lugar que fala de prestígio. Só que você continua lendo o texto e você percebe que mesmo Simão, convidando Jesus e dando a ele um lugar à mesa, um lugar de honra, ele vai falhar em alguns aspectos de receber da forma correta este convidado de honra. Em contrapartida, essa mulher, que conforme o texto que lemos no versículo de número 37, o evangelista Lucas a identifica como sendo mulher, pecadora e da cidade. Você percebe aqui que Lucas, o doutor Lucas, ele não gasta tempo, ele não gasta tinta escrevendo a respeito do nome desta mulher. Ele simplesmente oculta. E toda a informação que sabemos desta mulher está aqui nesse texto. E o versículo de número 37, ele faz questão de enfatizar que ela é mulher, que ela é pecadora e que ela é da cidade. É bem verdade que você lê esse texto e você faz algumas pesquisas, e há quem acredite, defenda e até mesmo pregue que o pecado desta mulher era o pecado de adultério. Mas o texto não me identifica desta forma. Mas se nós caminharmos dentro dessa linha interpretativa, que o pecado desta mulher é um pecado de adultério, me permita dizer nesta tarde que essa mulher é muito corajosa. Corajosa por quê, Manuela? Porque ela está na casa de um homem que detém o conhecimento a respeito da Torá. E na Torá diz que o pecado de adultério, ele fere, ele descumpre o mandamento estabelecido por Deus de não adulterará. Se caminharmos dentro dessa linha interpretativa de que essa mulher de fato, o pecado que ela cometia era o pecado de adultério, ela é muito corajosa, porque a lei dizia que aqueles que fossem pegos no ato de adultério, eles seriam apedrejados publicamente. Só que o texto não diz qual é o pecado desta mulher. E se trabalharmos dentro da definição de pecado, de acordo com a teologia, mais precisamente um teólogo chamado Eurico Bergsten, ele diz que pecado é tudo aquilo que infringe os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. De modo que, se o texto não diz qual é o pecado desta mulher, me permita nessa noite aplicarmos a nossa vida. Talvez o pecado desta mulher fosse comprar e não pagar, é pecadora. Talvez o pecado desta mulher é sair disseminando calúnia no meio da igreja, é pecado. Talvez o pecado desta mulher é sair por aí tendo uma vida pregressa, é pecado do mesmo jeito. Mas eu louvo a Deus, porque independente de qual seja o pecado da mulher, que é conhecida dentro da cidade, ela veio para a presença daquele que tem poder para perdoar pecados. Deixa eu liberar uma palavra nesta noite para você que chegou aqui. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu tenho pecado, você tem pecado, mas o sangue de Jesus é Ele que nos purifica de todo o pecado. Quem é o nome da mulher? Não sei. Vamos chamá-la de anônima? Vamos chamá-la de anônima? Vamos. Vamos chamá-la de sem nome? Vamos. Mas o texto vai mostrar
que de nada ter nome dentro da casa, como é o caso de Simão, se você não tem serviço. Olha, 2 crentes pegaram isso aqui. Então eu vou falar de novo. Vou falar. O fariseu, como é o nome? Simão. A pecadora, qual é o nome? Não tem. Mas do que adianta ter nome dentro da casa se você não tem serviço? Do que adianta ter nome dentro da casa se você não vive aquilo que você fala? Eu estou pregando nessa tarde talvez para uma geração de pessoas que não tem nome dentro da casa, mas o céu me trouxe aqui para lhe dizer, e eu já estou liberando uma palavra. O meu Deus te trouxe aqui para você ouvir. Não se preocupa em ter nome dentro da casa, se preocupa em ter serviço dentro da casa. Tem gente que tem nome, mas não tem serviço. Simão tem nome, ele até é o dono da casa, mas ele não tem a atitude. Repete comigo: a atitude. Melhor é isso, a atitude que a sem nome tem. Qual é a atitude? Jesus me dê graça. Dá nem para dizer, vou pregar e depois não falto mais. Eu congrego aqui. Amanhã tem culto. Tá bom. E qual é a atitude da pecadora? E me permita fazer menção aqui. Tem um homem chamado Ambrósio, na verdade tinha, né? Já morreu. Um homem chamado Ambrósio, muito inteligente, que ele dizia o seguinte: qualquer pessoa que tivesse recebido da parte de Jesus o que esta mulher recebeu, teria ido à casa de Simão e teria feito a mesma coisa que ela fez. Qual é a atitude? A atitude de servir sem ninguém pedir. Pode dar glória, irmão. Jesus está aqui. Você percebe no texto que essa mulher, ela vai à casa onde Jesus está, e ela vai ter uma atitude que aquele que tem nome não tem. Qual é a atitude dela? Ela vai servir sem ninguém pedir. Onde está isso, Manuela? Você percebe no texto que Jesus chega, toma lugar à mesa, mas Simão, que além de conhecer a Torá, também conhecia as tradições orais judaicas, ele sabia perfeitamente que a partir do momento que ele convida Jesus para vir à sua casa, ele tinha que recebê-lo como manda o figurino, como mandava a etiqueta. E como é que mandava, Manuela, a etiqueta da época? Convidou a pessoa, quando ela entrar na sua casa, receba com um ósculo santo, na verdade, um beijo muito respeitoso, que transmite afetuosidade. Só que não fica por aí. Remova as alparcas, as sandálias dos pés do seu convidado. Não para por aí. Uma vez que você convida, prepare uma bacia com água, pegue uma toalha e vá lavar as mãos e os pés do seu convidado. É bem verdade que naquela época as ruas não eram pavimentadas como nos dias de hoje. Então, à medida que as pessoas vão caminhando, a poeira vai subindo, os pés ficam cansados, os pés estão machucados. Então, chegar à casa de alguém e ser recebido e ter os seus pés lavados é mais do que um ato de higiene, é um ato de cordialidade, é um ato de amor. Só que também não para por aí. Ele também tinha que pegar óleo e ungir esta pessoa. É sinônimo de honra, é sinônimo de respeito. Só que Simão não faz nada disso. Ele apenas
convida. E eu olho para o texto e eu percebo que a questão não é você convidar alguém. Convidou, vai ter que receber a pessoa à altura da honra que ela carrega. Eu vou falar rasgado. A questão não é você convidar. A questão é convidou, vai ter que honrar a pessoa na medida da honra que ela carrega. Só que Jesus está sentado à mesa e Simão não faz nada disso. Só que a mulher vai tomar uma atitude. E qual é a atitude, Manuela? Ela vai servir a Jesus sem ninguém lhe pedir. E por que ela faz isso? Porque na verdade ela está vendo uma necessidade. E qual é a necessidade? Jesus entrou, se assentou à mesa, conversou com algumas pessoas, e a mulher está esperando que o anfitrião receba Jesus da maneira que deve ser recebido. Só que quando ela olha e percebe que nenhum criado está vindo com uma bacia com água, ela olha e vê que não tem ninguém com uma toalha vindo para poder secar os pés dele. O que é que ela faz? Ela simplesmente vai se levantar e ela vai começar a servir dentro da casa sem ninguém mandar ela servir. Posso dizer uma grande verdade? Oi, irmãos. Tem horas que não dá para ficar esperando um convite formal para servir. Tem hora que não dá para ficar esperando aquela mensagem: a paz do Senhor, irmã Manuela, aqui é o vosso pastor. Amada irmã, poderia cooperar conosco? Ah, irmão, tem hora que não vai ter esse convite. E o que é que eu vou fazer? Uma vez que eu estou dentro da casa e eu percebo uma necessidade, eu não posso ser indiferente à necessidade dentro da casa. Porque se eu estou dentro da casa e eu sou indiferente, eu sou só mais um dentro da casa. Mas quando eu estou na casa e eu percebo uma necessidade e eu me levanto, eu começo a fazer a diferença dentro da casa. Ninguém pediu. Ninguém pediu. Aí você poderia dizer: ah, Manuela, é porque às vezes, sabe, sei não. É porque às vezes eu fico só esperando alguém ir para eu ir também. Só que eu estou te provando no texto que tem horas que se alguém não se levanta para servir e você sabe o que deve ser feito, saia dessa zona de conforto e começa a fazer alguma coisa dentro da casa. Eu vou melhorar isso aqui. O Senhor não trouxe você aqui para ficar só ocupando o banco. Você não é prego, você está dentro da casa. E se tem a oportunidade de fazer alguma coisa, levante e faça alguma coisa dentro da casa. E fazer alguma coisa não necessariamente está envolvido a esse metro quadrado aqui. Fazer alguma coisa não necessariamente implica estar com isso aqui na mão. Porque, irmã Tânia, quem tem chamado para servir, serve em qualquer lugar, serve a qualquer hora e serve em qualquer circunstância. Eu vou falar de novo. Quem foi chamado para servir não é para ser visto, porque ministério não é holofote, ministério é serviço. E quem foi chamado para servir, ele serve em qualquer lugar, ele serve em qualquer situação e ele serve a qualquer hora. Mas eu vou falar uma grande verdade: é muita gente brigando para servir nesse metro quadrado aqui em cima. Mas eu estou pregando sobre uma mulher que não estava no púlpito, não estava com o microfone na mão, mas ela fez a diferença dentro da casa.
casa, dentro da casa. Nem todo mundo foi chamado para servir aqui em cima. Nem todo mundo foi chamado para servir com o microfone na mão. Mas se você tem um chamado para servir, o teu chamado não depende dessas quatro paredes. Perdeu-lhe da glória. Se você for chamado para servir, o teu chamado não está limitado a você ter ou não um microfone na mão. Quem tem chamado para servir, só quem tem chamado para servir, eu vou deixar você levantar uma das suas mãos aos céus e mandar glória para quem merece glória. Porque talvez você está dentro da casa e você está dizendo: ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o meu nome, mas o céu está dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é, e eu te chamei para servir dentro da casa. Qual é a atitude? Qual é a atitude da mulher? Ela vai servir com aquilo que ela tem. Por quê? Primeiro, que ela não foi convidada para ir à casa de Simão. Se ela não foi convidada, você realmente acha que ela teria acesso às dependências da casa de Simão? Sendo ela quem é na cidade? Nunca, em tempo algum. Só que isso não vai impedi-la de servir. Porque se ela não tem acesso à cozinha para pegar água, para pegar a bacia e para pegar uma toalha, e ela está vendo a necessidade dentro da casa, ela vai dizer: eu vou servir com aquilo que eu tenho. Posso falar rasgado aqui? Posso. O problema da gente, nosso problema, não é só seu não, é o meu também. Vou me incluir aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que por a gente não ter acesso a alguns ambientes dentro da casa, às vezes a gente não quer servir. Às vezes, por a gente não ter acesso a alguns ambientes dentro da casa, a gente quer ficar quietinha, paradinha. Só que eu não sei você, irmão, me dá uma agonia. Me dá uma agonia quando eu vejo uma coisa e eu sei que eu posso fazer, e eu sei que eu posso ajudar, e eu sei que eu posso fazer a diferença. Eu não estou nem aí se fulano, beltrano tem acesso a alguns ambientes dentro da casa. Eu quero saber que aonde eu estou, no ambiente que eu ocupo, se eu posso fazer a diferença, eu não vou ficar parada dentro daquilo que me é permitido, dentro do acesso que eu tenho. Eu vou servir dentro da casa com aquilo que eu tenho. Ela não tem bacia, ela não tem água e ela não tem toalha. O que é que ela tem? Lágrimas. Imagina a cena. Jesus chega, senta do lado direito do anfitrião. As mesas naquela época eram umas mesas bem baixinhas, não é na altura padrão convencional de hoje em dia. De modo que a pessoa, quando senta, automaticamente os seus pés ficam para trás, e ele se apoia no cotovelo, no braço direito, e deixa o braço esquerdo livre para trazer a comida até a boca. Então imagina a cena: Jesus sentado à mesa com os pés para trás, e a mulher vendo, ele chegou, ninguém tirou a sandália dele, ele chegou, ninguém lavou o pé, ele chegou, ninguém fez isso, e ela sabe que ela pode fazer alguma coisa. Aí ela simplesmente vem por trás, se lança aos pés, e já que não tem água para lavar os pés dele, ela começa a regar os pés de Jesus com lágrimas. Mas não foi uma gotinha de lágrima que pudesse evaporar e estava tudo certo. Ela regou os pés dele. A
ponto de precisar secar com os seus próprios cabelos. Agora preste atenção nisso aqui, que nenhuma mulher ousava soltar o seu cabelo publicamente. Sabe por quê? Porque cabelo fala de intimidade. As mulheres judaicas, elas andam com seus cabelos presos. Elas soltam quando estão na intimidade com o seu marido. Agora entenda isso à luz do texto. Ela pega o cabelo e começa a secar os pés de Jesus. Em outras palavras, ela está dizendo: eu estou na casa, mas eu não estou aqui para pedir nada. Eu estou aqui para ter relacionamento, para ser próxima, para ser íntima. E não é no sentido sexual, não. É no sentido de ter intimidade, de se relacionar com aquele que fez alguma coisa por ela. Você entende isso aqui? Que quando ela se aproxima e rega os pés de Jesus com lágrimas e começa a secar com seus cabelos, ela está quebrando um protocolo dentro da casa. Porque vai ter hora que estar dentro da casa significa quebrar protocolo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu já fui a alguns lugares, e é engraçado que as pessoas gostam de engessar a gente, né? Mas pensa um ser humano que aguenta a pressão aqui. Aí olha para mim e diz: olha, aqui a gente não gosta muito de glória. Olha, aqui não pode tirar o microfone do pedestal. Olha, aí começou. Aí a minha mente, né, foi: e eu estou fazendo o que aqui? Que me convidou sabia como eu pregava. Porque não faz sentido, irmãos. Cada pregador de acordo com aquele ambiente, de acordo com o culto. O pregador pode ser bom como for. Se ele não se encaixar naquele culto, ele não vai ser bom. Simples assim. Aí eu fiquei. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Parecia que tinha engolido um cabo de vassoura. Estamos aqui nesta noite, e era uma catedral. Estamos aqui neste grande conclave espiritual. Aí fui, né? Entrei na onda. Estamos aqui neste grande conclave espiritual. Já temos sentido augusta presença do Senhor. Não é para falar difícil, a gente também fala. Não tem problema. É para isso que a gente estuda. Aí de repente eu escutei aquela voz. Aquela que dá aquele arrepio da nuca até a... E começou a falar comigo: não foi assim que eu te chamei, não é assim. Porque quem falou comigo foi um auxiliar. Quando eu olho para o lado, o pastor presidente tirou o óculos. Ele tirou o óculos, ele estava bem assim, ó. Mas aquele homem chorava compulsivamente. E quando ele chorava compulsivamente, o Espírito Santo falou comigo: diga para ele que eu estou desentupindo agora a veia do coração dele. Eu tirei o microfone e disse: pastor, o Senhor falou comigo que está desentupindo a veia do seu coração agora. Receba a cura nesta noite. Irmãos, Deus começou a encher aquele homem de um jeito tão grande, que na igreja que diziam que não podia dar glória, olha o pastor agora falando em línguas. Olha a igreja que dizia que tinha que ficar parado, olha o Espírito Santo tendo liberdade dentro da casa. Porque eu nunca fui a um culto em que o Espírito Santo tem liberdade. A gente não resistir ao peso da presença dele. Quebra o protocolo e seja quem você é dentro da casa. Seja quem você é. Ela vai se vir com aquilo que ela tem. E sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente diminui aquilo que nós temos. E sabe quando fazemos isso? Quando começamos a comparar aquilo que nós temos com aquilo que fulano tem. E quando você faz isso, você está diminuindo aquilo que o céu confiou em você. Porque você já pensou se todos aqui pregassem como Manuela? Que graça teria. Já pensou se todos aqui cantassem como a banda canta? Que graça teria.
Já pensou se todos cantassem como a dupla Pedro, Eric e Jamile? Que graça teria. Mas Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala: é um espírito só, mas há uma diversidade de manifestação. Aquilo que Deus te deu, Ele está dizendo: sirva dentro da casa como aquilo que eu te dei. O que era que Davi tinha? Davi tinha uma funda e Davi tinha pedras. Sabe o que Golias fez? Golias desprezou a ferramenta de Davi. Ele disse: sou eu algum cão para tu vires a mim com pau e com pedra? Diminuiu ou não diminuiu a ferramenta? Diminuiu. Só que pedra na mão de qualquer pessoa é só pedra, mas pedra na mão de quem tem unção e na mão daquele que confia no Deus de Israel é instrumento para derrubar gigantes. Eu vou falar de novo: pedra na mão de qualquer pessoa é só pedra, mas na mão de quem tem unção é ferramenta, é instrumento para derrubar gigante. O céu está dizendo: aquilo que eu coloquei na tua mão é suficiente para você me servir e fazer a diferença dentro da casa. Qual é a atitude da mulher? Ela vai servir mesmo sendo criticada. Irmãos, eu não estou pregando nada que você não conheça. Não estou aqui para inventar a roda. Estou aqui pregando o que você já conhece. Porque arroz e feijão também alimenta. Ela vai servir mesmo sendo criticada. Está no texto? Está no texto. Porque Jesus chegou para Simão e disse assim: olha para cá, não se distrai não. Jesus chegou para Simão e disse assim: Simão, vês aqui esta mulher? E você aí pensando que está servindo e Jesus não está vendo, né? Vou falar de novo: você aí servindo, achando que Jesus não está vendo. Porque até esse presente momento a mulher chorou, Jesus não falou nada. A mulher secou com o cabelo, Jesus não falou nada. A mulher ungiu os pés, Jesus não falou nada. Mas quando o fariseu começou a criticar a mulher, olha Jesus quebrando o silêncio dentro da casa e dizendo: Simão, fez aqui essa mulher. Ele não disse: olha aqui a pecadora, porque Jesus nunca vai lhe tratar como o fariseu lhe trata. Você entende isso aqui? Fariseu lhe trata de um modo e Jesus lhe trata de outro. Para fariseu você é pecadora, para fariseu você é prostituta, para fariseu você não presta. Mas Jesus quando decide quebrar o silêncio, Ele diz: Simão, olha aqui essa mulher. Ei, olha para cá. Entrei na sua casa e desde a hora que eu cheguei, ela não para. Ei, se atente ao tempo verbal. Ela não para. Ou seja, é Simão criticando e ela servindo. É Simão pensando. Porque tem gente, irmãos, que não peca verbalizando, ele só peca pensando. E se tem uma das coisas que eu aprendi e guardo até hoje com a irmã Zélia, que dorme no Senhor, ela dizia: Deus vai prestar conta, vamos prestar conta de pecados cometidos por obras, por palavras e por pensamento. Aí fariseu acha
que ele está dentro da casa e Jesus não está vendo o que ele está pensando. Ele fica pensando aquilo que não deve a respeito de A e a respeito de B. Se prepare, viu? Porque qualquer dia desse, e o dia chegou, Jesus vai dar um brado dentro da casa. Porque não se engane, Jesus sabe quem é fariseu e ele sabe quem é a mulher. E ele brada na casa dizendo: ó Simão, eu entrei aqui e você não fez por mim o que ela fez. Posso dizer uma grande verdade? Jesus vai te defender dentro dessa casa. Não, melhora isso, irmãos. Melhora isso. Melhora isso. Jesus vai te defender dentro da casa. Porque enquanto você trabalha, alguém critica. Enquanto você trabalha, alguém pensa mal ao seu respeito. Mas o céu brada na minha boca através desta palavra, dizendo: eu vou te defender dentro da casa. Serve mesmo sendo criticada. Sabe aquela frase: não aceite crítica de quem não construiu nada? Não sei quem inventou, mas tem base bíblica. Não sei quem inventou. Bota aí, abre parênteses, 3 asteriscos, fecha parênteses. Não sei quem é o dono da frase, mas ela tem base bíblica. Porque o fariseu, aquele que tem nome, aquele lá que tem nome, não está fazendo nada. E como diz o ditado, nacadiquitibiriba, ele não está fazendo nada e quer criticar quem está fazendo. É sério isso? Que você vai parar de fazer o que você está fazendo dentro da casa por causa de quem não faz nada e gasta o tempo que tem para criticar o teu trabalho? Jesus está dizendo: continua fazendo, porque não é para fariseu que você faz é para mim. É para mim que você faz. E eu vou dizer uma grande verdade: a mulher não foi àquela casa por causa de fariseu. Aquela mulher foi àquela casa por causa de Jesus. E quem está aqui por causa de Jesus vai servir a Ele com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, mesmo sabendo que servi-lo é ser alvo de crítica dentro da casa. Ela está sendo criticada porque não faz nada. Ela está sendo criticada por quem tem nome. Ela está sendo criticada por quem tem título. Ele é fariseu. Você sabe quem eu sou? Não. Porque você já prestou atenção, irmãos? Que tem gente que se prende a títulos, que se prende a nomes. Já percebeu? Tem gente que se prende a isso. Só que essa mulher me ensina que eu não preciso ter nome, eu não preciso ter título, mas se eu tiver serviço dentro da casa, Jesus vai voltar a atenção dele para a minha vida e vai dar resposta a fariseu. Você percebe que a mulher não faz a sua autodefesa, porque você precisa aprender a ficar calado, a ficar calada diante das críticas. Não perca seu tempo revidando, não desça ao nível do provocador, continua servindo, porque quem vai dar resposta a fariseu é aquele que está dentro da casa recebendo o teu serviço. Então continua servindo mesmo debaixo de crítica. Conclua agora. Jesus vai fazer a defesa dessa mulher. E ao fazer a defesa da mulher, ele deixa claro nas entrelinhas do texto que ele recebe o serviço dela. Guarde isso aqui nesta tarde. 2025 está só começando. Temos 10 meses pela frente. Muita coisa vai acontecer. Muito fariseu vai se levantar.
Muita gente vai lhe criticar e você vai continuar dentro da casa servindo a Jesus. Vou falar de novo. Muita gente vai se levantar, vai se opor, vai censurar o teu trabalho, e você vai manter a sua postura dentro da casa, porque você não está aqui por causa de fariseu, você está aqui por causa de Jesus. Então continua servindo a Ele dentro da casa. Coloque-se sobre os seus pés nesta tarde. Somente, irmãos, quem tem um chamado de Deus sabe o peso de um chamado. E eu confesso para os irmãos nesta tarde, sem demagogia alguma, eu entendo que está aqui, nesse púlpito, ladeado de homens e mulheres de Deus, que na verdade eu tinha que estar sentado ouvindo vocês, pela história que vocês carregam, pelo trabalho que vocês têm no reino de Deus dentro da casa. E eu sei como é difícil, e olha o que eu faço é tão pouco diante da magnitude daquilo que vocês fazem aqui dentro da casa do Senhor. E eu sei, irmãos, que estar à frente de determinados trabalhos, a gente se torna alvo. E às vezes tem mais gente para criticar o trabalho de vocês do que para chegar e dizer: eu posso ajudar. Eu sei que é muita gente para criticar, porque não faz isso, porque o pastor lá não faz nada, mas ninguém chega para dizer: eu posso ajudar. Mas eu tenho uma palavra diretiva para vocês aqui. Continua servindo. Oh, irmãs, continua servindo. Porque se vocês pararem, a gente também para. Se vocês retrocederem, a gente também retrocede. Então que o céu nos guarde nesta tarde de sermos alvos de fariseu, de sermos alvos de crítica. Mas se porventura eles se levantarem, a graça vai te justificar aqui dentro desta casa. Ora para seriamente combinaça. Jesus vai nos justificar aqui dentro da casa. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Enquanto eu oro, a dupla batizou, já é. Enquanto eu oro, eles se preparam para adorar ao Senhor. E aí onde você está, do seu jeito, com as suas palavras, com o seu vocabulário, diga para Jesus: Jesus, eu estou aqui dentro da casa. E eu sei que aquilo que o Senhor me confiou, comparado a algumas pessoas, é tão pequeno. Eu sei que aquilo que o Senhor me deu para fazer, comparado a outras pessoas, parece ser tão insignificante. Mas enquanto eu estiver dentro desta casa, eu vou continuar olhando para ti e te servindo aqui neste lugar. Diga isso para Jesus. Você pode dizer isso a Jesus nesta hora: Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, que tendo ouvido a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que nos anima, a tua palavra que nos fortalece, essa palavra que nos mantém de pé e nos dá força para continuar caminhando mesmo debaixo de tanta censura, de tanta provocação. Mas eu quero te louvar, Senhor, porque tu nos conduziste a este lugar nesta tarde, e tendo ouvido a tua palavra, Senhor, nós encontramos força para continuar dentro da casa te servindo.
oferecendo a Ti o que nós temos de melhor, porque reconhecemos que aquilo que o Senhor fez por nós é aquilo que ninguém poderia fazer, e é por isso que nós Te servimos. Pai, fortalece as nossas mãos, para que possamos continuar Te servindo dentro desta casa, e que 2025 seja o nosso melhor ano dentro desta casa. Que o Senhor faça coisas extraordinárias, que o Senhor comece a tirar pessoas da zona de conforto, e elas possam se posicionar dentro desta casa e fazer aquilo que cabe a cada um fazer, para que o Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar. E só quem acredita nisso, você pode erguer a sua voz ao céu e mandar glória para o Senhor Jesus, porque à medida que você vai glorificando a Ele, o Senhor vai te renovando aqui nesta tarde, e você encontra forças para prosseguir na caminhada. Que Deus abençoe a todos.